Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Rita Werneck, apresentadora do canal A Serviço da Administração, e estamos iniciando mais uma edição do CRA Entrevista. Essa edição especial que a gente não está fazendo ao vivo, a gente está fazendo gravada para deixar como material para o final do ano, para o início do ano, enfim, para a gente encerrar esse 2020 que foi tão difícil para todos nós, não é verdade? Bom, hoje o nosso convidado é um administrador que com certeza será uma fonte de inspiração para você, jovem profissional que está começando na carreira da administração, ou para você, profissional já experiente que está buscando um novo recomeço na sua trajetória profissional, porque o nosso convidado tem na sua história perseverança e determinação. E ao longo dessa entrevista, você vai entender por que eu estou afirmando isso. Mas antes da gente apresentar, da gente chamar o nosso convidado, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Não esquecer de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações e, claro, nos seguir nas redes sociais, porque essa interação entre nós daqui do Conselho Regional de Administração com vocês aí do outro lado é muito importante, principalmente porque a partir do momento que você curte os nossos vídeos, compartilha os nossos links, enfim, mantém esse feedback com a gente, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo é relevante e isso nos coloca num ranking privilegiado aqui da plataforma. Combinado? Bom, agora sim eu tenho a honra de convidar aqui para o CRA Entrevista o nosso convidado, o administrador Valdeir Sanches. Tudo bem, Valdeir? Seja muito bem-vindo aqui para esse bate-papo. Olá, Maria Rita. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você, de estar conversando com o pessoal do CRA e especialmente com os jovens administradores, passando um pouco da minha vida, da minha experiência, contando um pouco da minha história para todos eles. Obrigado pela oportunidade que você está me dando. Imagina, a gente que agradece ter a oportunidade de trazer um pouco da sua trajetória. E eu já quero pedir para você contar um pouco como é que foi o início da sua carreira, você que começou como office boy, depois partiu para a área da informática em um momento quando não se falava muito, né, sobre informática aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse início. Olha, eu venho de uma família bastante humilde. Meu pai era guarda de um hangar lá no Campo de Marte, em Santana, e lá pelas tantas ele começou a fazer pastilha de freio para avião, então ele comprava as placas, nós usinávamos num pequeno torno as pastilhas de freio e ele comercializava essas pastilhas. E eu ajudava meu pai nesta atividade, ao mesmo tempo que eu fazia ainda o ginásio, estava no curso secundário naquela época. Essa etapa da minha vida foi até uns 17, 18 anos, quando eu prestei concurso no Banco Lar Brasileiro e entrei no banco como office boy. Comecei a trabalhar lá como office boy e veja você como é a vida, né? Como o universo conspira. Pouco tempo depois, o banco deu um concurso para quem tinha aptidão, o concurso para os seus funcionários, para ver quem tinha aptidão para trabalhar na área de informática, que estava começando no banco com um computador IBM 360, que era o mais moderno na época. Acredite, eu acabei passando em primeiro lugar neste concurso, e aí entrei para a área de informática. Trabalhei ainda 2 anos no banco nesta área, e de lá fui para Prodesp, Processamento de Dados do Estado de São Paulo, onde realmente me tornei um profissional na área de sistemas. Eu fui operador, fui programador, fui analista de sistemas, fiquei 5 anos na Prodesp e saí de lá
e fui trabalhar, acabei arrumando um emprego na Massey Ferguson, uma empresa, na época, com capital canadense. Entrei na Massey Ferguson e, veja você, pelo meu conhecimento diferenciado nesta área de sistemas, isso acabou abrindo portas dentro da Massey Ferguson, especialmente com o pessoal dos Estados Unidos. Acabei sendo convidado a ir para os Estados Unidos e acabei me tornando o gerente de processamento de dados com 27 anos. Eu era o gerente mais novo da corporação a nível mundial. E aí iniciou a minha carreira como administrador. Neste período, eu acabei entrando na Fundação Getúlio Vargas, e daí para frente é a história que eu conto para você num livro que eu acabo de escrever e que lancei, contando um pouco desta história de vida. Exatamente. A gente vai falar mais sobre a autobiografia do Valdeir. Mais para frente a gente vai citar até algumas passagens que o Valdeir coloca aqui no Começar de Novo, uma história de vida. E aproveitando, né, que você falou sobre esse início nessa multinacional, no seu livro, na sua autobiografia, você fala que a facilidade que você tinha com o inglês lhe ajudou muito. E que essa facilidade acabou sendo adquirida por conta da música, porque na juventude você gostava muito de música, acredito que até hoje a música seja muito presente na sua vida, mas o contato com os Beatles, com o inglês, né, que a gente conhece das músicas dos Beatles, lhe ajudou muito. E você teve banda, você fez dupla, você chegou a se apresentar na TV Cultura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa fase musical do jovem Valdeir. Como é que foi e o que é que você pode nos contar sobre ela? Olha, esse foi um período realmente muito bacana da minha vida. Aliás, todos os períodos da minha vida eu acho que foram muito bacanas, mas este foi muito especial. A música, ela teve um pouco a influência do meu pai. Meu pai tocava violão, tocava harmônica, também tinha um conjunto que ele, junto com uma pessoa da época que era muito famosa, Luiz Bordon, tocava harpa, e tudo isso me influenciou no lado musical. Então, no ginásio, no científico, era assim que se chamava o primeiro, o segundo ciclo na época, né? Nós tínhamos lá na nossa escola, que é uma escola, era muito importante e até hoje, o Colégio Estadual Doutor Otávio Mendes, CEDOM, fica em Santana. E lá no CEDOM, nós tínhamos um teatro, e nesse teatro fazíamos festas, fazíamos shows, né? E lá pelas tantas eu acabei constituindo, com mais 3 amigos, um grupo que nós chamávamos The Vectors. Esse era o nome do conjunto. E o The Vectors era especializado em Beatles. Nós tocávamos Beatles direto, isso fazia com que o conjunto fosse muito... Hoje chama banda, né? Mas na época era conjunto, com que o conjunto fosse bastante apreciado. E um dos fatos que de certa forma acompanhou os Vectors é que tinha que aprender inglês para poder cantar as músicas dos Beatles, né? Então, isso desenvolveu bastante o nosso inglês na época e acabou influenciando mais tarde as oportunidades onde o inglês era necessário. Hoje o inglês é um segundo idioma para nós, todo mundo fala o inglês. Hoje já também todo mundo fala o espanhol, mas na época isto era uma exceção. Então, falar o inglês, especialmente quando eu fui para o Banco Lar Brasileiro, isso já fazia uma baita diferença. Bacana. Bom, no prefácio da sua autobiografia, o Dan Iosp, não sei se eu estou falando, se eu estou pronunciando certo o sobrenome, que é presidente da Iosp Maxion, o chama de um líder completo, motivador, inspirador e amigo de todos.
Essas são características, Valdeir, que hoje a gente ouve muito quando se fala de liderança horizontal, ou seja, líderes que estão preocupados não só apenas com o lucro da empresa, mas sim com o desenvolvimento dos seus colaboradores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né? Você já me pediu para não te chamar de senhor, que você falasse um pouco sobre como é que você vê, né, a liderança nesse momento, essa liderança que está acompanhando a Revolução 4.0, essa era digital? Olha, antes de mais nada, você citou um nome que tem uma importância muito grande em toda a minha vida, em toda a minha carreira, que é o Dan Iospi. O Dan é um dos maiores empresários brasileiros, uma das maiores empresas do setor automotivo, está presente no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo com o Dan, que foi meu estagiário, foi meu parceiro, e depois passou a ser meu chefe, e trabalhamos muitos anos juntos. Eu tenho pelo Dan um respeito e um carinho muito, muito especial. Realmente, as empresas no passado atuavam dentro de uma região, né? Uma empresa grande atuava no Brasil, mas, em geral, as empresas pequenas e médias atuavam numa região e o objetivo era o objetivo do seu acionista principal, do seu dono, que era fazer lucro, ganhar um bom dinheiro, e este era a meta a ser perseguida. Todo ano tinha lá a sua meta de vendas e a consequência disso, o lucro que seria gerado, né? Na verdade, esta situação de buscar somente o lucro, na medida em que o mundo foi crescendo, as empresas foram se tornando multinacionais, o buscar o lucro acabou sendo uma consequência. Hoje, mais do que nunca, especialmente decorrente da internet, decorrente das facilidades de comunicação e interligação da empresa com o mundo, o objetivo passou a ser muito maior, né? Então, acho que, em primeiro lugar, os colaboradores de uma empresa, as pessoas que trabalham naquela organização, precisam estar motivadas, precisam estar integradas. E a empresa, mais do que buscar o lucro, qual é a contribuição que ela traz para o universo em que ela está. Não existe mais a empresa isolada. A empresa hoje está ligada aos acionistas, está ligada aos sindicatos, está ligada a outras empresas parceiras, está ligada no mundo da exportação. Então, não existe hoje como ser uma empresa fechada que tem lá 200 empregados e que o objetivo é ganhar dinheiro, explorar essas pessoas. Não é explorar no sentido negativo, mas é fazer com que trabalhem, mas não está preocupada com a motivação, com a integração, com o espírito de equipe, que hoje se tornou fundamental. Acho que a pergunta hoje é: qual é a sua contribuição como empresa para o universo em que você se situa, né? Esse é o objetivo. Então, mais do que o lucro, hoje estamos ligados a muitos outros fatores que fazem com que a empresa sobreviva, com que a empresa cresça, com que ela se desenvolva. E é impossível se isolar hoje buscando apenas o lucro no final do mês. Exatamente. Bom, a minha próxima pergunta, ela é muito relativa, vai depender muito de cada pessoa, mas eu gostaria de saber de você, depois de mais de 40 anos de trajetória, quais são as estratégias que você enxerga na hora de escolher uma oportunidade? Você que, através da sua história, a gente pode perceber na autobiografia, soube escolher as oportunidades, soube sair do trabalho, né, dos empregos na hora certa, em busca dos
seus ideais, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo acaba tendo esse tino. Então eu queria que você desse uma dica. Em que momento é aquele momento de virar a página, de recomeçar? Olha, Maria Rita, eu também tive momentos difíceis, tive momentos maravilhosos, momentos de celebração, né? Mas se tivesse hoje que fazer uma divisão das etapas ao longo da minha carreira, eu diria que teve uma primeira fase em que eu buscava o trabalho, os meus objetivos pessoais, e este era o meu universo. Eu diria que, neste período, a família já tinha ficado em segundo plano, né? Alguns projetos com amigos, alguns projetos pessoais acabaram ficando também em segundo plano. Eu tinha o objetivo, como eu falei na questão anterior, eu tinha o objetivo de do lucro, de ganhar dinheiro. Com o passar do tempo, aí a gente aí caminha para uma segunda fase, você vai se dando conta que isso não é tudo, que isso não é sequer o mais importante, não é? Então, o trabalho, as viagens, as conquistas passam a ter um espaço, mas os amigos, a família, a convivência também é importante, e à medida que os anos passam, isso vai se tornando mais e mais importante na sua vida. Se você não compartilhar as suas conquistas, se as pessoas não estiverem juntas com você nos seus projetos, que graça tem isso, né? Então, eu diria que tem uma fase em que você está, como jovem, trabalhando e lutando bastante, dia e noite, a família, os amigos estão em segundo plano, mas você vai, com o passar do tempo, se dando conta que é mais importante para que você se realize, que isso envolva a sua família, envolva os seus amigos, envolva um universo muito maior. E nesta segunda fase, eu diria para você, eu me realizei muito, muito, muito mais. O senhor acha que o passado, né, o mundo no passado, vamos colocar assim, de 20 anos para trás, ele era menos acelerado. Isso fazia com que as pessoas tivessem tempo para refletir, tivessem tempo para mensurar os riscos. Hoje em dia, o mundo está muito acelerado e a gente sente essa necessidade de estar sempre conectado, de estar sempre informado, de não perder tempo. O senhor acha que se hoje, né, eu não tivesse se aposentado, ainda tivesse na vida ativa que o senhor tinha no ambiente empresarial, né? Eu estou falando assim, no ambiente empresarial. O senhor acha que seria mais fácil ou mais difícil ter o êxito que o senhor teve? Olha, eu vou começar dizendo para você que este conceito de aposentado é um conceito que cada vez, graças a Deus, existe menos, né? Nós, à medida que nos damos conta que fazemos parte deste universo, nós podemos mudar de empresa, podemos mudar de trabalho, mas queremos continuar trabalhando e contribuindo para o meio em que a gente vive. Claro que no passado, se você tinha que conversar com o seu chefe lá nos Estados Unidos, ou pegava um avião, fazia uma viagem, ou acabava mandando uma mensagem a ele. Na época não tinha nem internet, né? Tinha aqui a carta, levava, sei lá, 10 dias para chegar. E todo este processo era muito, muito mais lento, né? Hoje em dia, nós estamos integrados, nós não somos mais um elemento sozinho, nós fazemos parte deste universo. E que bom que é desse jeito, eu curto muito essa nova forma de ser.
Mas é bem verdade que, se no passado o mundo se dividia entre os pobres, os que não têm dinheiro, os países atrasados e os ricos, hoje o mundo se divide entre pessoas que estão integradas, conectadas, como nós estamos aqui nesse momento. Meu Deus do céu, olha que coisa fantástica, né? E aqueles que, infelizmente, ainda não estão. Né? O mundo se divide nesses dois grupos. E, obviamente, o lado financeiro beneficia os que estão integrados e, de certa forma, aqueles que não estão enfrentam as dificuldades e as consequências que nós conhecemos. Mas que coisa fantástica, Maria Rita. Veja você que antes você ia me chamar e eu iria aí no seu escritório, e tinha que pegar o carro, tinha que chegar e buscar estacionamento, etc, etc. Eu quero fazer isso com o maior prazer, mas não pela necessidade do nosso bate-papo. Nós estamos aqui perfeitamente integrados, conversando. Daqui a pouco, centenas, milhares de pessoas vão estar vendo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá, seria absolutamente impossível, né? Você que é um homem, né, da informática, que teve, como eu falei, bem cedo, muito mais cedo do que muita gente aqui no Brasil, esse contato, né, com grandes marcas, com grandes programas, imaginava que a gente chegaria a essa evolução tecnológica, essa revolução tecnológica, melhor dizendo? Olha, eu sempre imaginei a evolução como um processo contínuo. Mas eu tenho que admitir, quando hoje eu vejo o meu neto de 5 anos de idade pegando um iPhone e conseguindo ligar para mim, por exemplo, né? Ele já decorou isso e sabe como faz esse tipo de coisa. Olha, é de tirar o chapéu. E isto vai se acelerar cada vez mais. E a consequência disso é que o universo vai se integrar cada vez mais. Eu quero acreditar que isto será para o bem, sempre para o bem, porque eu acredito que o ser humano, na sua essência, ele quer construir um mundo melhor. Bom, Valdeir, agora eu quero falar, já que você falou do seu neto de 5 anos, eu quero saber um pouco mais sobre a pessoa, Valdeir. Eu quero falar um pouco sobre o pai, sobre o esposo. Como era que você conseguia conciliar, né, a vida pessoal com a vida profissional? Aqui em alguns eventos que o CRA promove, às vezes a gente ouve esses questionamentos, né, que tem sido difícil conciliar essas duas... Como é que eu posso dizer? Esses dois segmentos da vida, né? Como é que você conseguia dar conta? Eu sei que você teve uma época que foi morar na Argentina. Como é que foi esse processo também de mudança de país? Então, como eu disse anteriormente, eu tive uma fase em que o trabalho era tudo. E isso fazia com que a família acabasse ficando em segundo plano, com que até a música, de certa forma, ficou em segundo plano, e eu não tive, naquele período, a oportunidade de curtir a vida como eu deveria, de certa forma, ter feito. Mas foi um aprendizado, era parte do processo de eu entender um pouco o meu mundo, o meu universo, e acabar concluindo que haviam outros aspectos que eu deveria buscar, que eu deveria perseguir. Então, fui para a Argentina, fui com a família, convivemos 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos na Argentina, foi um período muito bom. Voltei para São Paulo, passei a viajar, mas viajava... Imagina, se antes eu fazia uma viagem e ficava 3 meses fora, muitas vezes aconteceu, especialmente num projeto que foi muito importante para mim, que foi o Iraque, né? Mas então passei a fazer com que uma viagem não levasse mais do que uma semana, ou 10 dias, alguma coisa assim,
Mas eu tenho também que reconhecer que, à medida que as comunicações foram melhorando, tudo isso ficou muito facilitado. Então, hoje, se a minha filha está em outro país e eu preciso falar com ela, nós sentamos aqui na frente de um terminal, batemos um papo, como estamos fazendo aqui nesse momento, né? Então, acho, de certa forma, a tecnologia nos ajudou neste processo de integração. O mundo ficou mais ágil? Ficou, é verdade, mas a tecnologia nos facilitou na comunicação, na integração. Eu faço reuniões com amigos, nós temos diferentes grupos de amigos, um de trabalho do passado, outros de algum assunto de interesse mútuo, e nós fazemos reuniões onde colocamos 10, 15 amigos, alguns de outros países, num bate-papo que não seria possível no passado. E fazemos isso hoje de uma forma muito bacana. Valdeir, eu tenho uma pergunta pessoal, aproveitando. Eu estou aqui só pegando os ganchos, porque, como eu falei mais cedo, né, na apresentação, se deixar, a gente fica aqui o dia todo, porque é muita história, muita curiosidade. E eu já estou na fase da sua autobiografia que você relata os contratos que você ajudou a fechar com o Iraque. E você fala que teve acesso a lugares incríveis, que o hotel onde vocês ficaram, né, a comitiva que vocês ficaram em uma dessas viagens era suntuosa, que era de madrepérola, né, as torneiras, enfim. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa experiência? E a minha pergunta especial, você chegou a ter contato com Saddam Hussein? Como é que era esse comércio que o Brasil estava fazendo junto ao Iraque nesse momento pré-guerra, né, do Iraque com os Estados Unidos, se eu não me engano pela data? Olha, toda essa aproximação com o Iraque começou com um dos executivos mais extraordinários também que passou por esse país, que foi o Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen. O Sauer acabou abrindo o espaço no Iraque, exportou algo como 170 mil Passats para o Iraque, e o Brasil recebia isso em petróleo, na verdade. E isso abriu portas para muitos outros negócios no Iraque. E nós, na época, fabricávamos tratores agrícolas e, usando todo o conhecimento, toda a ajuda do próprio Wolfgang Sauer, fomos para o Iraque e acabamos fazendo um contrato para fabricar os nossos tratores no Iraque. Esse contrato previa uma fábrica que foi montada dentro de um centro, numa área chamada Escanderia. Este contrato, lá pelas tantas, tinha 30 brasileiros trabalhando no Iraque. E veja você que coisa maravilhosa, né? De novo, falando sobre o entrosamento, a integração, a motivação das pessoas, foi criado pelos nossos brasileiros no Iraque, que eram boa parte deles gaúchos. Criamos um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. Você pode imaginar, então, nós no Iraque fazendo o nosso churrasco, alguém tocando uma gaita com músicas gaúchas. Bebendo chimarrão. Pois é. E passamos um período realmente muito bacana. Infelizmente, depois de 2 anos ou 3 anos aproximadamente, o Iraque e Estados Unidos se desentenderam e, infelizmente, nós não pudemos continuar um projeto que foi uma das experiências mais extraordinárias de vida. Mas veja que coisa interessante, né? Eu trabalhei em vários países, Iraque foi um deles, talvez um dos mais importantes, e eu acho que, apesar de culturas diferentes, pessoas com outras formações,
eu desenvolvi amigos no Iraque que são meus amigos até hoje. Um deles, uma família, hoje mora em Londres, mas era o nosso principal contato nos trabalhos que tínhamos no Iraque. Engenheiros, médicos, técnicos, enfim, pessoas extraordinárias. E isso eu encontrei em todas as partes do mundo. Então, de novo, né, foi um período, o Iraque foi um período muito, muito importante, e nossos tratores certamente até hoje estão, de alguma maneira, trabalhando naquele país, e o que eu posso dizer é que, embora a imagem que muitas vezes a imprensa transmitiu do Iraque, de guerra, essas coisas, olha, encontrei pessoas extraordinárias que são, como eu disse, amigos até hoje. Chegou a cruzar com Saddam Hussein? Eu estou insistindo nesse tema porque é uma figura emblemática, né, da história contemporânea. É verdade. O Saddam, olha, Iraque era organizadíssimo no período esse que nós estivemos lá. A figura do Saddam era muito forte e ele era um líder carismático, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa de uma formação, de uma cultura extraordinária que exigia uma organização muito, muito grande dentro do Iraque. Nós não chegamos a cruzar com ele. Você está me perguntando, eu vou contar rapidinho, né? Mas teve um evento que nós fomos convidados próximo a um dos rios, que era uma espécie de uma integração que estava acontecendo. Nós fomos para o evento, nos arrumamos todos, gravata, tudo direitinho, como era lá no Iraque, e quando chegamos no local, um helicóptero chegou, se aproximou, pousou a uns dos 300 metros de onde a gente estava, não desligou o motor, continuou funcionando, levantou o voo novamente, deu mais umas 2 voltas e foi embora. E o pessoal dizia, é o Saddam, aquela gritaria toda, mas nós não chegamos perto dele, não. Chegamos perto dos ministros, o genro dele, né, que comandavam a parte industrial, a parte militar, mas do Saddam não chegamos. Bom, para a gente finalizar essa passagem pelo Iraque, você fala que eles eram muito bons negociadores. Eu queria saber o que é que vocês aprenderam, né, nessa fase de negociação. Eu fiquei curiosa para saber. Eu sei que eles usavam a tática do cansaço, né, do cansaço mental, deixavam vocês esperando por muito tempo até se reunirem. Enfim, eu queria que você falasse um pouco, até para quem está nos assistindo, né, que gosta dessa parte de negociar. Muitos vendedores também fazem parte aqui do nosso canal. Fala um pouquinho sobre essa experiência, só para a gente pular essa fase do Iraque. Muito bom. Isso tudo foi um aprendizado de negociação extraordinário. Porque quando nós chegamos, nós marcávamos a reunião e íamos para a reunião. 8 horas da manhã, estávamos lá na porta para fazer a reunião e tentar vender nossos tratores. Menina, ficávamos horas a fio. E quando era 4, 5 horas da tarde, é que chegava uma equipe, sentava conosco, conversava um pouco e falava, nós vamos pensar sobre o assunto, vamos conversar amanhã novamente. No dia seguinte, mesma história, voltávamos, a mesma espera. Quando chegava a equipe, era uma outra equipe, e tudo de novo. E fomos nos dando conta que isto era uma técnica de negociação, né? Na verdade, este cansaço, o iraquiano ele sabia a data e a hora do nosso voo de retorno. E eles nos espremiam até o último minuto para que nós, no desespero, no final, aceitássemos qualquer condição de negócio.
Então, nos primeiros tratores, acho que até fizemos alguma bobagem, mas com o tempo nós fomos aprendendo este processo. E veja você como é que nós aprendemos. Nós, pela manhã, íamos para o Souk. O Souk é um mercado iraquiano, não é? E nós íamos negociar a compra de tapetes. Tapetinho pequenininho, vagabundo e tal, mas íamos lá negociar. E esta negociação era um aquecimento, era um treinamento que nós fazíamos para a reunião que íamos ter à tarde. Então, nós nos aquecíamos, os meus companheiros, especialmente Norberto Farina, que era o meu maior parceiro, meu chefe nessa época, fazíamos um aquecimento ali no Souk para as reuniões que nós teríamos à tarde. Com isso, fomos treinando a nossa paciência, fomos estabelecendo voos de volta com bastante tempo. Se necessário, a gente antecipava depois, mas não ficávamos sob esta pressão e aprendemos muito a negociar com os iraquianos. Eles são muito craques nesta área. Bacana. Bom, Valder, a gente sabe que mudar hábitos, mudar rotina, não é algo fácil. Eu estou perguntando isso para você porque eu queria saber como é que você tem administrado, né, sua vida desde quando você resolveu se afastar do ambiente corporativo e se dedicar mais a projetos pessoais, porque uma rotina de CEO não é fácil. Queria que você também falasse um pouco como era e como tem sido o seu dia a dia agora. Essa é uma pergunta bacana e eu agradeço que você não usou de novo a palavra aposentadoria, porque eu percebi que eu coloquei de uma forma equivocada, e eu também quero até que você fale o que a aposentadoria significa para você, né? A gente sabe que é um termo que muitas vezes é empregado de uma forma equivocada. Eu acho que eu me coloquei dessa forma. Mas você sabe que a aposentadoria está deixando de existir, até porque ninguém consegue sobreviver de aposentadoria, né? Mas pior do que isso, a ideia de se aposentar, de parar de trabalhar, ficar o dia inteiro sem fazer nada, é aproximar a partida para um outro planeta num dia próximo, né? Enquanto você tem projetos, você tem desejos, você tem metas, objetivos a perseguir, você tem pessoas, amigos que te ajudam nesses trabalhos, a vida tem um sentido diferente. Então, eu fiquei 40 anos dentro de uma empresa, mas é importante dizer que eu passei por inúmeras áreas, por vários países. Então, é como se fossem trabalhos diferentes, empregos diferentes que eu vivi nesse período. Mas é claro que chega um momento que as coisas começam a ficar um pouco repetitivas, você precisa passar o comando para aqueles que te sucedem e também anseiam crescer. E eu me preparei para essa fase, quer com atividades agrícolas no interior de São Paulo, quer com atividades imobiliárias aqui em São Paulo, e tudo isso me permitiu ter o meu próprio escritório, onde, de certa forma, é uma continuidade da vida de administrador profissional que eu sempre tive. Então, eu hoje realmente estou mais ocupado do que eu era na EMWM, onde eu trabalhava, até porque numa empresa você tem uma equipe, você tem um time grande para executar as tarefas da empresa, obviamente, né? Já numa etapa como essa, muitas vezes se precisa colocar uma carta no correio, eu pego meu carro, vou até lá e ponho a carta no correio, né? Não dá para chamar uma pessoa e falar, me faz essa gentileza, coloca isso aqui no correio. Enfim, eu hoje me sinto muito mais envolvido, ocupado do que anteriormente. Mas mais do que isso, as pessoas da família passaram a fazer parte da equipe. Então, minha esposa cuida de aspectos financeiros ou aspectos de contratos, de negócios, que antes, de certa forma, nós não estávamos
compartilhando essas experiências. E hoje estamos juntos, discutimos os projetos, fazemos as coisas juntos. Da mesma forma, a minha filha, que está na área de marketing, que na área de produção de vídeos, etc., com muita frequência me ajuda aqui nos assuntos de internet, como me ajudou ainda há pouco. Eu disse que precisava da ajuda dos universitários, me ajudou a conectar essa reunião que nós estamos fazendo, né? Então, a vida segue. Eu tenho projetos aí para pelo menos mais uns 20 anos pela frente e vamos tocando. Que bom. Bom, em que momento surgiu a ideia de fazer essa autobiografia, Valder? Conta pra gente como é que você produziu, né, esse material tão rico. Quem lê percebe os detalhes das datas, fotos, enfim. Foi um momento de resgate também para você, da sua história. Fala pra gente, qual foi a sua intenção com esse projeto? Olha, esse é um dos projetos, assim, mais de coração que eu desenvolvi, e ele nasceu, a ideia do projeto, veja você, nasceu quando eu deixei a empresa após os 40 anos, eu pensei, o que eu vou fazer? Qual é o primeiro trabalho? Qual é a minha primeira tarefa a partir de agora? E surgiu uma ideia que, a início, eu imaginei assim como um hobby, algo muito simples, mas que eu queria experimentar, e lá pelas tantas eu decidi fazer o caminho de Santiago da Compostela. Não fiz isso por motivos religiosos, né? Eu sou cristão, mas quando eu decidi fazer o caminho de Santiago, eu diria que era quase uma experiência turística. Veja você, saí daqui de casa sozinho, com uma maletinha nas costas e os documentos que eu precisava, e fui parar na Espanha e comecei a caminhar 15, 20 quilômetros todos os dias. Às vezes eu encontrava alguns grupos, a gente sentava, conversava, mas o mais importante dessa caminhada, eu relato isso no livro, né, foi o fato de eu estar comigo mesmo, fazendo uma espécie de balanço de vida e estabelecendo os próximos passos da minha vida. Foi um período riquíssimo, uma experiência que eu sei que nem todos teriam vontade de fazer esse tipo de trajeto, mas foi uma experiência que me enriqueceu como ser humano de uma forma muito bacana, extraordinária, e você não acredita a vontade que eu tinha de terminar logo a caminhada para voltar para o Brasil e começar a colocar em prática as ideias que surgiram ao longo dessa caminhada. Ideias no lado espiritual, ideias no lado financeiro, ideias no lado empresarial. Eu voltei com ideias, isso aqui já tem praticamente 3, 4 anos, que estão a pleno vapor e que foram resultados daquele período de reflexão, de balanço de vida no caminho de Santiago de Compostela. Foi realmente algo enriquecedor. Então, foi por aí. Daí, então, a ideia de colocar o título como Começar de Novo foi um start que você teve para uma nova fase, mais uma nova fase na sua vida? Certamente. Claro que, ao longo dos anos, nas atividades que eu tive, profissionais principalmente, teve algum começar de novo, mas nada tão importante quanto esse pós-caminho em que a vida... eu tinha um período de vida que ia de 1 aos 60 e poucos anos, então este começar de novo, essa fase 2, dos 60 e tantos, até que Deus quiser. Bom, Valder, eu quero saber agora por que administração. Você já nos contou que teve uma iniciação, inclusive familiar, na música, conviveu no ambiente da aeronáutica, né?
por conta do local onde você passou a maior parte da sua infância, eu acredito que até a sua fase da adolescência. Poderia ter inclinado para engenharia, como você mesmo menciona nos seus escritos, mas resolveu fazer administração. Por quê? E também porque você considera que essa foi uma escolha definitiva para o seu futuro naquele momento? Olha, de novo o universo conspirou para que eu fosse fazer administração. O desejo na juventude, até pelos colegas de escola, etc., era fazer engenharia. E eu confesso, você conhecia naquela época muito pouco, praticamente nada sobre administração. Mas quando entrei no Banco Lar Brasileiro, que foi o meu primeiro emprego, de fato, como office boy lá no Banco Lar, eu comecei a ver o pessoal falar muito nessa área de administração, na Fundação Getúlio Vargas, no vestibular que ia ter, que tanta gente ia prestar lá na Fundação Getúlio Vargas. E lá pelas tantas, eu falei, vou fazer esse vestibular também. Eu confesso a você que meus pais ficaram chateados, né? Porque eles falaram, o que é isso, meu filho? O que você vai fazer? Né? Mas eu sequer tinha dinheiro para fazer engenharia, ficar o dia inteiro numa escola de engenharia. Então, vou experimentar, porque o pessoal lá do banco está indo nessa direção e parece que é muito bom. Maria Rita, entrei na Fundação Getúlio Vargas, me identifiquei de tal forma com tudo aquilo que eu fui aprendendo lá na Fundação, quer na área de marketing, quer na área financeira, quer na área de produção de materiais. Eu fui me entrosando com a equipe, com a turma. Aliás, a turma da Fundação Getúlio Vargas é uma das turmas que se reúne aqui periodicamente em São Paulo. Então, e conversamos pelos WhatsApps, etc. Mas eu, na Fundação, me identifiquei. E quando juntou o fato de estar fazendo Fundação Getúlio Vargas, mais o inglês que eu havia aprendido lá com os Beatles, eu me tornei um funcionário, um colaborador diferenciado no banco. E a vida começou a se desenvolver, as oportunidades começaram a surgir. Daí, como eu já contei, fui para a Prodesp, depois para a Massey Ferguson, onde me tornei um executivo da companhia. Mas, quanto mais eu me envolvia com a administração, com a ideia de ter um projeto, de reunir gente, de fazer um trabalho, de apresentar o resultado, mais isso me realizava, né? E eu, lá pelas tantas, fui fazer depois o pós-graduação, era o nome na época, também na Fundação Getúlio Vargas, e hoje eu vejo na atividade do administrador uma das atividades mais nobres dentro das áreas profissionais existentes, sem nenhum demérito às outras, né? Mas o administrador tem um conhecimento geral que lhe permite estar envolvido com finanças, estar envolvido nas diversas áreas, né? Finanças, marketing, materiais, produção, informática. Você acaba, numa empresa, num projeto, tendo uma visão do todo diferenciada, que abre portas e lhe traz cada vez mais oportunidades. E é isso que me fascina na administração. Bom, você se tornou um executivo de sucesso, homenageado, e inclusive uma dessas homenagens foi realizada aqui pelo CRA São Paulo em 2012. Você foi considerado o administrador destaque desse ano. E eu queria saber de você o seguinte, Valdeir, o que é que isso representa para você quando você faz, né, essa retrospectiva da sua vida e vê que aquele jovem que veio de uma família humilde, como você mesmo falou, descendente de imigrantes que focavam no trabalho, no estudo,
como oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Como é que você vê essa história toda? Dá muito orgulho, dá muita vontade de recomeçar, de fazer tudo de novo. Você faria alguma coisa diferente? Você faria... O que é que você voltaria atrás para evitar? Enfim, eu quero saber primeiro como é que você se sente, né? Depois de ter tido tantas conquistas, através do estudo, através do esforço, da determinação. Bom, eu quero começar dizendo para você que eu tenho muito orgulho dos prêmios recebidos, mas tenho também muita consciência que o prêmio ele é apenas um marco. Fazendo uma analogia com o jogo de futebol, né? O time joga e chega lá no fim e alguém chuta e faz o gol. E aí se celebra aquele gol. Mas daí a pouco não, daí a um minuto o jogo começa de novo. E você precisa lutar, batalhar, procurar não tomar novos gols e procurar fazer novos gols. Então, eu tenho muito orgulho dos prêmios recebidos. Estão aqui na minha estante vários troféus, vários reconhecimentos. Aquilo é um momento, é um marco importante, mas nunca se pode esquecer, isso eu digo aos jovens administradores, não esqueçam, a vida continua. E você precisa buscar novos gols. Né? Você precisa, o dia seguinte vai te exigir de novo, está começando a trabalhar de novo e buscar novas etapas, novos gols. Então, claro que eu sou muito feliz com o trabalho realizado, sou muito feliz pelas pessoas que me ajudaram e que até hoje me ajudam em tudo que eu faço. Isso envolve família, envolve companheiros de trabalho, envolve associações das quais eu participo. Né? Sou muito feliz com tudo isso e sempre tenho a consciência de que no dia seguinte vamos começar tudo de novo. Bom, a gente já está chegando ao final desse bate-papo. Para a gente encerrar, Valdir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os seus colegas administradores, né? Tanto aqueles que são mais jovens, que estão começando nessa carreira, aqueles que ainda estão nas universidades, nas faculdades, e para os mais maduros, né, que hoje já estão nesse processo de aposentadoria, vou colocar entre aspas, e buscando novos recomeços, novas oportunidades. O que é que você acha que serviria para esses perfis de colegas de profissão nesse momento? Olha, Maria Rita, eu acho que, especialmente para os jovens administradores, o que eu gostaria de dizer a eles é que a gente sempre tem metas, sempre tem objetivos a perseguir, e lá pelas tantas arregaça as mangas e sai trabalhando, sai desenvolvendo, e procurem fazer o melhor que vocês puderem, o melhor de vocês. Coloquem toda a sua energia naquilo que você persegue e busque fazer com que estes objetivos se materializem. Com o passar do tempo, vocês vão se dando conta que é muito mais fácil fazer este trabalho se vocês tiverem colegas, companheiros, amigos que te ajudem a perseguir e a buscar esses objetivos. E mais do que isso, você, com o tempo, começa a ajudá-los também a buscar os seus objetivos. E você vai aprendendo que tem aquela alegria de conquistar o objetivo, mas existe uma alegria muito maior, que é o processo. O processo de trabalhar juntos, de unir pessoas em prol de uma meta. E isso faz uma diferença extraordinária. Você pode conseguir sozinho mover uma pedra? Pode, mas vai ter que fazer um esforço, um trabalho, e aí, no fim, você é capaz de mover a pedra alguns centímetros. Se você tiver 3 amigos que te ajudem a mover essa pedra, eu vi um filme recente maravilhoso sobre esse assunto. Claro que você
consegue mover com muito mais facilidade, você consegue mover com uma distância muito maior e estar próximo a esses amigos lhe dá uma realização extraordinária. O mais importante que o objetivo a ser percorrido é o processo. Isto é que te realiza como administrador. Então, eu desejo que vocês constituam belas equipes, belos times, e toquem o barco em frente. Vocês vão ver que vai ser mais fácil e mais gostoso. Um abraço a todos. Bom, um abraço a você, Valdeir. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de compartilhar aqui com a gente um pouco da sua trajetória. E eu quero pedir, inclusive, a liberdade. Normalmente, Valdeir, aqui nos nossos CRA entrevistas, nós indicamos, né, aqui no nosso programa, a gente indica livros, filmes, enfim, eu quero pedir a liberdade para indicar o livro do Valdeir, que com certeza você vai encontrar muito mais da trajetória dele, vai conhecer um pouco dos bastidores aqui do Brasil, desde quando ele passou a integrar as grandes multinacionais. Enfim, vale muito a pena, tá bom, Valdeir? Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito, né, aqui o nosso convite. E fica aqui o meu abraço e, enfim, eu estou realmente muito contente de ter você aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela sua atenção, a todos que participaram. Eu queria agradecer ao Luiz Garnica, aí do CRA também, que é uma pessoa que tem me ajudado. Sempre que eu preciso de alguma coisa do CRA, ele está à minha disposição. E recomendar, inclusive, aos jovens administradores que participem, que sejam muito ativos aí no CRA, que eu acho que é uma organização que ajuda bastante. Então, um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Bom, um grande abraço, então, Valdeir, até a próxima. Gente, e aqui eu encerro, né, essa edição especial do CRA Entrevista. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui conosco, que fazem parte também aqui do canal, o canal a serviço da administração. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, aproveite, se inscreva agora. Ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações. Sigam as nossas redes sociais para ficarem, né, espertos sobre os conteúdos que indicamos, que produzimos, sobre as informações que passamos para vocês. E fiquem certos que tudo é feito com muito carinho e responsabilidade. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.